Hoje nós estamos aqui na Academia do Rock, na unidade Champagnat, e vamos ter uma conversa super legal e agradável com o Kleber, que ele é sócio aqui dessa Academia de Música. E nós vamos conversar sobre como, de repente, a música pode ajudar não só crianças, adolescentes, mas também adultos neurodivergentes. Kleber, muito prazer, boa tarde estar aqui com você. E eu queria começar um pouquinho a nossa conversa falando um pouquinho sobre as neurodivergências, né? Se a gente for pegar transtornos do neurodesenvolvimento, a gente vai ver que são transtornos que acontecem, que começam lá na infância e que perpetuam pela idade adulta. E nós temos, dentre esses transtornos, né, do neurodesenvolvimento, a gente pode ter o TDAH, a gente tem o transtorno do espectro autista, a gente tem os transtornos específicos de aprendizagem, né, como de repente descalculia, a dislexia, tem transtornos de linguagem, enfim, tem uma série de transtornos que eles começam na infância. Na minha prática de consultório, como eu faço avaliação, né, neuropsicológica, para a gente entender melhor o funcionamento neuropsicológico e cognitivo dessas pessoas, a gente percebe que uma habilidade incomum e que de repente pode ser mais lapidada nessas pessoas, né, com transtornos do neurodesenvolvimento, são de repente as funções executivas, né, o que a gente tem como de repente planejamento mental, a questão da memória operacional, a questão de memória, de foco. Enfim, são habilidades e funções cognitivas que a gente avalia, a gente mede como estão funcionando para depois pensar numa intervenção. E justamente pensando nessa intervenção, a gente pode colocar também a música como uma prática que vem ajudar nessa reabilitação cognitiva. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Kleber, como que você vê hoje, né, com tantos diagnósticos, eu não sei se de repente as crianças chegam para vocês, né, se os pais já colocam isso, se não colocam, se vem de repente buscar algo justamente porque tem um transtorno do neurodesenvolvimento, como que você vê isso dentro da Academia do Rock? Bom, boa tarde, primeiramente, Verônica, é um prazer estar aqui contigo e com todo mundo que está assistindo a gente. Sou o Kleber, né, responsável pela unidade aqui da Academia do Rock Champagnat. E respondendo a tua pergunta, é bastante comum os dois casos. Então a gente tem uma quantidade relevante assim, de crianças que vêm fazer aula de música e aí durante as aulas o professor identifica alguns comportamentos assim e orienta os pais para buscar um acompanhamento psicológico para a criança, para fazer teste, para avaliar, para ver se pode ter algum déficit de atenção, alguma coisa. Então, isso olha que interessante. é comum de acontecer. Né? E tem o outro lado também. Então, tem bastante crianças que vêm para cá porque foram recomendadas já pelos seus psicólogos, já no tratamento que está em andamento, fazer uma atividade artística, muitas vezes relacionada à música. Então, daí que eles vêm buscar os cursos de música que a gente oferece. Olha que interessante. E Kleber, me fala uma coisa, quais de repente são os comportamentos ou o que a criança, por exemplo, com TDAH apresenta que vocês levantam essa possibilidade? Antes de tudo, né, a gente, esse ano, a Academia do Rock como um todo, já implementou um novo modelo de aulas que é de 45 minutos de duração. Até o final do ano passado, eram aulas de 60 minutos só. Já teve essa redução justamente porque até extrapola a questão das crianças, né? É meio que generalizado isso. Um pouco de dificuldade de conseguir manter focado ali durante 60 minutos da aula. Então teve essa redução. Mas além disso, né, a gente identifica assim uma certa inquietação das crianças, que elas não conseguem executar os exercícios propostos por muito tempo. Né? O professor passa ali um pouquinho da teoria, vai para a prática e daí aquilo dispersa. Ou então, quando a criança encontra uma primeira dificuldade, é normal se sentir frustrado. Mas a gente percebe que essas crianças que possivelmente têm, ou as que são confirmadas, né, como por exemplo tendo TDAH, elas têm um nível de frustração um pouco maior com esses desafios que elas não conseguem superar já de imediato. Né? Então, acho que essas são as principais características, assim, que acendem uma luzinha ali. E aí a gente sempre conversa com os pais, dando feedback das aulas. E aí recomenda, né, que vá fazer o diagnóstico, que vá buscar essa ajuda. Isso é muito legal o que você está falando, porque
a gente percebe que essa dificuldade de manutenção de foco, ela é em todos os contextos, né, Kleber? Sim. Então, não é só na escola, né, mas de repente em alguma atividade extra que faça ou algum esporte, então a gente já percebe alguns indícios. E justamente isso que caracteriza, né, de repente o transtorno, porque senão não seria um transtorno. Seria, de repente, uma falta de identificação com aquela aula específica e aí eu não gosto e aí não, né, não mantenho a minha atenção. Mas é muito interessante isso que você está trazendo, porque justamente porque realmente é um dos critérios diagnósticos, né? Então, de repente, diminuir, né, o tempo total de aula, de repente, assim, até de repente dar algumas pequenas pausas, Sim. né? Alguns intervalinhos. E outra função cognitiva que a gente percebe, Kleber, é de repente essa dificuldade na memorização de sequências. Como que vocês trabalham isso? Bom, a música, ela necessita dessa memorização, ela necessita desse trabalho sequencial, porque os exercícios, eles sempre passam por uma sequência de notas, né? Então, por exemplo, um conceito fundamental de música é a escala, né? E nada mais é do que uma sequência de notas ali, e todo aluno que estuda música vai aprender as escalas, vai aprender essa sequência de notas, então passa por essa memorização, né? A repetição desses exercícios em sala, né, com o apoio do professor, a orientação, ela acaba acontecendo, então faz parte da aula, vamos dizer assim, essa repetição, e isso acaba reforçando, né, essas conexões neurais ali de repetição. Então vai criando, como se os caminhos assim eles fossem reforçados, que depois isso acaba servindo até para outras atividades além da música, né? Então essa é a teoria por debaixo dos panos ali, né? Agora, o que os professores fazem é tentar adaptar a metodologia de acordo com a necessidade de cada criança. Então, às vezes, colocar uma coisa mais lúdica funciona para um, às vezes ser mais direto ao ponto funciona com outro, abordar os porquês funciona com outros, então Isso, a gente vai sempre adaptando. Tem pessoas, né, e não é nem só crianças, né, adulto mesmo, se você quer explicar muito o porquê, o que está de base ali, é demais para a pessoa dispersa. Então você tem que ser bem objetivo, bem prático. E outros querem entender como que aquilo chegou, por que a escala contempla essas notas e não outras, enfim, né? Então aí tateando ali, com teste, com várias técnicas que a gente vai contornando e vai conseguindo explicar, vai conseguindo fazer repetir. Se a gente for pensar, de repente, na superdotação, que não é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ela é uma forma de ser, né, dessa pessoa que tem uma capacidade intelectual além do normal, enfim, tem, né, algumas formas peculiares, né, de pensar. São pessoas que justamente precisam entender o sentido das coisas, né? Então, até com uma técnica de memorização, a partir do momento que ela compreende o porquê uma coisa se liga, né, a cada uma das outras, é que daí ela consegue enxergar esse todo e realmente reter na memória. Se a gente pegar, de repente, uma criança do espectro autista, né, que tenha uma comorbidade no TDAH ou só o TDAH, se a gente vai muito além, de repente, ou num papo muito teórico, isso eu acredito que dificulte na manutenção do foco daquela pessoa em sala de aula, né? Então o TDAH, ele é uma pessoa muito mais prática, na verdade. Então ele aprende de repente fazendo, né? E não pela teoria e como que uma coisa se desenvolve ou se liga à outra, né? Enquanto você tenta explicar como que se chegou naquilo, quais são as conexões, muitas vezes você perde a atenção dela, né? As pessoas que têm essa questão da superdotação, o que a gente percebe é justamente como você falou. Quando elas entendem o porquê, não é nem uma questão de decorar, parece que ela interpretou aquilo já fez sentido, ela já entendeu como funciona e nunca mais esquece. Né? Porque ela entendeu o processo, né? Viu como que funciona o ciclo. E tem duas coisas aqui na escola que motivam ou ajudam as pessoas com superdotação, por exemplo. A primeira questão, que é o desafio. Então eles precisam de desafios, né? Atividades triviais, assim, muito simples, questões cotidianas, coisas básicas, assim, eles fazem muito rápido e daí ficam desinteressados. A música, ela sempre posta um desafio para a pessoa, mesmo com superdotação, com altas habilidades, enfim, o que seja. Porque você pode dominar um instrumento e ainda assim vai ter um universo de coisas para você aprender, de técnicas que você não sabe, caminhos para seguir, né? Então, pegando, por exemplo, uma guitarra.
uma guitarra que é da linha blues ou da linha jazz, por exemplo, parece que é um instrumento completamente diferente de uma guitarra de linha metal, assim, né? O jeito de tocar. São linguagens completamente diferentes. Então, uma pessoa com superdotação ela sempre vai encontrar um desafio à altura, vamos dizer assim, no mundo da música, né? Segundo ponto para as pessoas com superdotação que a aula de música ajuda muito é porque normalmente são pessoas que se cobram muito, Sim. né? Perfeccionistas. Sim. Então eles estão em busca da perfeição. Muitas vezes elas estão fazendo muito bem feito, mas acham que não está satisfatório. Sim. E aí a nossa metodologia, que serve para todo mundo, mas atende especialmente eles nesse ponto, é porque faz parte da estrutura, né, da nossa metodologia, do modus operandi da Academia do Rock, de dar confiança para a pessoa, né? Para ela se apresentar em público, para ela tocar com familiares, para ela ter confiança para ela mesma, para ela gravar um vídeo para a internet e postar aquilo. Então a gente vai mostrando com a prática, né, ao longo das aulas, que ela não precisa estar tocando tudo na maior das perfeições, né, que ela está apresentando uma evolução que muitas vezes eles acham que não, né? Sim. Que enquanto não tem aquela maestria do instrumento, acha que não tá bom. Então a gente vai demonstrando isso, eles vão aprendendo a colocar, vamos dizer assim, a barra deles um pouquinho mais baixa, né, para não ficar no nível da perfeição e entender que eles conseguem executar muito bem. Isso é bem interessante porque é treinar o que a gente chama de outra função cognitiva, que é a flexibilidade mental, né? Então eles colocam uma meta e tem que ir atrás dessa meta e assim, não importa o quão alto seja essa medida, né? E o que eu percebo também é essa dificuldade de frustração, que de repente quando essa pessoa não está aberta a se permitir flexibilizar, de repente pode ser um momento crucial no qual a pessoa possa desistir, né, daquela atividade, porque de repente nunca chega nessa perfeição, e daí acaba desistindo, né? Ou de repente é uma pessoa que tem... que acha que de repente está tocando muito bem e quando vai juntar numa banda, por exemplo, né, não consegue integrar, não consegue fazer, né, essa conexão com os outros instrumentos. Então é um grande desafio, eu acho que trabalha muito essa parte emocional nesse sentido e a parte de socialização também, né? Perfeito. Inclusive é um dos pilares da nossa metodologia, justamente essa questão da prática em conjunto, né, de colocar o pessoal para tocar com outras pessoas. A gente acredita fielmente que a música ela foi feita para tocar em grupo, né? Tudo bem, a gente tem a figura na nossa cabeça, né, no imaginário do artista de barzinho, tocando e cantando sozinho, mas ele está tocando para outras pessoas, né? Então, até quem vem aqui com a proposta de ser um músico de quarto, nada contra, mas a gente encoraja a praticar a música com outras pessoas. E aí tem aspectos de socialização. Então, por exemplo, dentro do nosso quadro de alunos aqui, a gente tem pessoas que acabaram de se mudar para Curitiba e viram na escola uma oportunidade de criar conexões, de fazer amizade, de ter um lugar de convívio, né, de ter outras pessoas para conversar. Pessoas que são muito introvertidas, muito tímidas, quando elas se propõem a vir na Jam, e daí dificilmente elas vêm logo assim na primeira semana, segunda semana de aula. Mas a gente sempre toca no ponto, sempre convida, os professores vão trabalhando e daqui a pouco ela se sente confortável, né, para vir participar de uma Jam e tocar com outras pessoas. É engraçado a gente ver eles participando da primeira vez assim, às vezes estão tremendo, quem canta assim, a voz não tá saindo, e no final já tá dando sugestão de música, do que fazer, já tá combinando saída aí pela cidade. Então, esse aspecto social ele é bem importante. Nossa, muito interessante. Sabe que eu atendo um jovem adulto e foi muito difícil, ele é do espectro autista, nível 1 de suporte, mas toda a fase escolar dele foi muito difícil, ele sofreu muito bullying, porque ele tinha muita dificuldade de socialização, daí ele era tido como o esquisito da turma. E ele conseguiu passar no vestibular e nós estávamos preocupados, né? Eu, assim, conversando com os pais, até sugerimos que, de repente, essa mãe, que é uma pessoa de muita confiança dele, fosse fazer essa mediação nos primeiros dias de aula na universidade. E foi tão legal, que ela foi, ficou meio de longe, mas foi incrível, porque daí ele falou assim, qual que era o ponto forte dele? Ele toca guitarra. Então ele falou assim, eu vou levar minha guitarra. E começou a levar a guitarra, e daí o outro já viu, o outro já viu, o outro já viu, e isso criou uma rede
que daí na hora do intervalo eles põem uma caixa de som, eles ficam tocando, e aí ele formou um grupo social, né, com pessoas não só do curso dele, mas foi muito legal isso. Então, como conecta realmente socialmente, né? Com certeza. A música ela tem essa função social. Né? Muito legal, muito legal. E assim, também de respeitar, né? De repente o ritmo de cada um, de repente eu não sei se, né, aquela pessoa está preparada para tocar numa banda, mas né, deixar à vontade para que isso vá fluindo de uma forma bem tranquila, né? Sim. Dentro da dinâmica das aulas, tem uma parte que o aluno ele acaba, vamos dizer assim, se expondo, né? Mesmo que seja entre ele e o professor ali só, mas que é a parte, por exemplo, quando entra no repertório. Porque a gente começa ali com a parte teórica, daí faz a parte prática, né, de como que executa aquela teoria e tudo mais. E o terceiro pilar da nossa metodologia é sempre o repertório. E essa é a hora que ele vai ou cantar aquilo, ou vai tocar. Então, por mais que seja o professor dele, tem muitos alunos que têm vergonha até de tocar na frente do professor ali. Então, mas com poucas aulas eles vão perdendo esse medo e aí a gente vai trabalhando essa confiança para participar lá. O legal quando vem para uma sessão social como essa, né, como uma jam, por exemplo, às vezes ele está acostumado a tocar música junto com a gravação, então é sempre no mesmo ritmo, sempre daquele jeito. Ao vivo é bem diferente, porque as pessoas elas podem tocar um pouco mais devagar, um pouco mais rápida, aí vai dele perceber isso, se adaptar. Uma outra coisa também é muito importante é olhar na cara, né, olhar no olho das outras pessoas da banda para às vezes você escuta uma nota errada, você já olha para o outro para ver se a pessoa também percebeu. Essa comunicação não verbal, né? Exato. Olha que legal, como isso é muito importante e ajuda, de repente, uma pessoa, né, do espectro autista, ou até mesmo uma pessoa com TDAH, que é meio desligada, a estar ali focada, a olhar, a entender essa linguagem, né, corporal. Certeza. E são coisas que as pessoas elas tiram do ambiente da aula de música e levam para a vida, né? São habilidades sociais que elas ganham, né? Vão conquistando aos poucos, faz parte. Nossa, muito legal. É bem muito legal. E as pessoas, elas podem escolher as suas músicas de preferência para tocar? Como que é? Sim. Então, dentro do nosso repertório, né? Nós somos a Academia do Rock. Então, a gente tem um repertório inteiro sugerido em torno da história do rock, das músicas de rock famosas, os hinos, né, que a gente chama. Então tem isso. Mas a gente acaba atendendo pessoas de gostos musicais diversos, né, que tem os mais diversos gostos musicais. Então, eles trazem a sugestão. Às vezes está com uma música na cabeça, quer aprender a tocar, quer aprender a cantar aquela. Aí o professor auxilia a tirar essa música em sala e depois para trazer para uma jam, por exemplo, basta dar o nome na recepção aqui, falar a música que tem interesse, a gente combina com os outros, com as pessoas que mais participam das jams. Aí tem uma playlist lá, todo mundo estuda um pouquinho, quando vem pro dia da jam aqui, é tocar aquelas músicas. Né? Não precisa estar perfeito, vai aperfeiçoando durante a jam também. Sim. Né? Então, pode trazer que é atendido. E a partir de qual idade que pode começar, de repente, ter aulas, contato com música desde a barriga da mãe, né? Barriga da mãe. Mas assim, a aula e aprender a tocar um instrumento, assim. Certo. O curso de musicalização infantil, por exemplo, a gente aceita crianças a partir de 2 anos e meio. Né? É claro que quando a gente está falando de criança, tem uma questão muito particular de cada criança, até do tamanho físico mesmo do corpo, né? Por exemplo, às vezes uma criança de 4 anos, por exemplo, que gosta do som do baixo, ela não vai conseguir tocar esse instrumento porque é um instrumento muito grande, a corda é pesada, enfim, então tem algumas questões físicas ali. Às vezes quer tocar bateria, mas nem no banco mais baixo possível o pé dela alcança, a mão não chega, né? Então a gente tem uma bateria menor para crianças, enfim, né? O importante é que a partir de 2 anos e meio a gente já tem alunos, a gente já aceita alunos para o curso de musicalização, né? Nessa etapa ele vai ser bem básico do curso, então vai trabalhar muito a questão rítmica, percepção musical, é super lúdico o curso, né? Ele é bem voltado assim, passar a música na forma de brincadeira, né? A partir do momento que a criança ela já é alfabetizada, o aprendizado dela é um pouco mais rápido, né? Isso porque ela ganha uma autonomia, né, para estudar em casa, para rever a lição, para ler alguma coisa do livro, ela já vai ter acesso a mais exercícios, então o aprendizado musical dela também é um pouco mais rápido a partir dela já ser alfabetizada. E agora, para instrumento em específico, fora do curso de musicalização, acho que o mais novo que a gente tem aqui tem 5 anos de idade. Já consegue fazer também, mas é como eu falei, depende um pouco da maturidade, tanto física quanto emocional da criança ali, porque o curso de musicalização,
ele tem coisas mais lúdicas, ele tem mais brincadeiras, ele tem também uma coisa que ajuda muitas crianças a manterem focada, que é o contato com múltiplos instrumentos. Entendi. Tem bateria, tem guitarra, tem teclado, tem ukulele, tem flauta doce, tem uma parte de canto. Então, fez 5 minutos de bateria, cansou, dá para ir pro teclado, parece que é uma coisa nova. Quando a criança escolhe um curso específico de guitarra, por mais que a gente também adapte a metodologia para uma coisa mais lúdica, para uma coisa mais divertida, com mais brincadeira, a aula inteira vai ser em torno do curso de guitarra. Entendi. Então depende da maturidade de cada um ali. Às vezes a criança vem aqui, começa por um curso desses, com 2, 3 aulas a gente percebe, sugere mudar para musicalização. Às vezes os pais acatam e aí o desenvolvimento é diferente. Depois, quando a criança já estiver naquela maturidade, ela volta para o curso de interesse que ela tinha. Olha que interessante, né? Ele fala dessa... a partir da alfabetização, né? O quão importante é, de repente, essa autonomia na questão do ler e escrever, porque, de repente, é uma criança que ela vai ter mais autonomia para conseguir fazer as tarefas de casa e não ficar só na dependência dos pais, porque daí ela vai saber o que fazer, né? Ela vai compreender as informações ali para ter esse tipo de independência. Isso é bem importante, né? Sim. Eu trabalho bastante com a alfabetização, então é uma fase realmente muito marcante na vida da criança. É né? marcante. E, por exemplo, o curso de musicalização, ele foi concebido para durar no mínimo 2 anos, vamos dizer assim. É uma criança que começa o curso do zero com a gente, se ela já for alfabetizada. Se ela não for, ele vai durar um pouco mais, porque uma das partes da musicalização, para, vamos dizer assim, concluir o curso de musicalização, é ela aprender a ler partitura. Então, por mais que a partitura sejam sinais, para ela poder fazer a correlação com as notas musicais, é importante a alfabetização. Sim. Né? Nossa, muito interessante. E eu fiz um levantamento, né, até para essa nossa conversa, de vários artigos científicos, e todos mostram e trazem, né, a validação da musicoterapia, né, na mudança da estrutura cognitiva do cérebro. Então, é bem, né, você falando assim, né, saber ler uma partitura, enfim, do ritmo, são inúmeras funções cognitivas, né, que você vai ajudando a fortalecer essas conexões a nível cerebral. Sim. Tem uma coisa interessante a respeito da música, que a parte teórica dela, vamos dizer assim, né, a partitura, a tablatura, enfim, a parte escrita da música, ela é muito lógica. Né? Porém, a parte que você executa, a parte musical da música, ela trabalha muito com a questão de coordenação, de expressão corporal. Por mais que a pessoa esteja sentada na cadeira, só mexendo os dedos, vamos dizer assim, né? É uma questão corporal que está sendo trabalhada ali. Que a gente poderia relacionar todo esse aprendizado da música com o desenvolvimento da coordenação motora, seja ela a coordenação mais fina e a coordenação mais ampla? Sim, com certeza. Cada instrumento vai trabalhar essa questão da coordenação de uma forma diferente. Né? Por exemplo, a bateria ela exige os 2 braços, as 2 pernas. As 2 pernas? As 2 pernas, que uma vai controlar o prato, a outra vai controlar o bumbo. Então, aí... Nossa, que complexo É isso. complexo. Eu tô tentando me imaginar, acho que eu não consigo tocar bateria, não. Consegue, sim. Se fizer aula aqui, consegue. Olha o desafio. Mas todo instrumento vai passar por isso, pela questão da coordenação motora. Né? Seja do dedo, seja de uma mão, por exemplo, o piano, né? Em uma das mãos você vai fazer o baixo, assim, né? E na outra você vai fazer a melodia. Entendi. Então a parte mais solo, né? A condução da melodia de fato. Enquanto uma tá dando o tom, assim, o que tá fazendo, a outra tá fazendo essa questão melódica. Então ele é bem completo. No violão, mesma coisa. Uma mão você vai estar segurando a posição dos acordes, na outra você vai estar acertando as notas que precisa. Então tudo isso é uma coordenação que ela vai sendo desenvolvida com o tempo. Nossa, e a gente pode relacionar tudo isso com o processamento auditivo, né? Que a gente precisa e muito, não só para a alfabetização, enfim, né? Para a vida, o quão estimulado não fica isso, né? Porque eu tenho que ouvir nuances de sons, Sim. Eu tenho que perceber essas diferenças, né? O que vem aqui da esquerda, o que vem da direita. Nossa, muito interessante isso. Interessante. E tem essa questão, né? Uma parte é a questão mecânica, de ter essa muscularidade, porque cansa, né? Cansa. Se fizer errado, pode dar ler, pode ter prejuízo também, né? Não é só alegria. Sim. Então tem toda essa questão, mas tem muito essa parte da percepção musical, de entender o som,
de ver o que aquilo está sentindo, se está causando a emoção, e isso se reflete de volta na parte mecânica. Então a intensidade com que se toca, com que se bate, essa dinâmica, ela é bem importante. Né? Até fazendo um gancho sobre essa parte, a música tem a parte motora, né? Vamos dizer assim, que é o que permeia aquilo dali. Se você começa a pensar muito no que é que você tem que fazer, começa a levar para um raciocínio mais lógico do que você tem que fazer, normalmente você erra o que você está fazendo. Que é mais, a música é mais de deixar fluir. Intuitivo. Então, quando você está praticando, você pensa o que você vai fazer, né? Identifica o que tem que seguir, logicamente, eu vou para essa nota, depois para essa nota, vou fazer desse jeito e tal. Na hora que você começa a executar, você deixa executar aquilo. Se enquanto você está executando, você fica pensando assim, na próxima parte eu tenho que fazer isso, você saiu do lado, vamos dizer assim, físico da coisa, passou para um lado lógico, na hora de executar vai dar errado. Entendi. E a gente pode até relacionar isso com o controle inibitório, que é outra função executiva, né, que eu acho que a música também estimula bastante. Que é essa questão do, que nem você está falando, né, muito dessa... essa intuição no sentido, eu preciso sentir, então é um aprendizado multissensorial, né, para que eu consiga perceber a hora de, sei lá, apertar uma tecla, né, então... Sabe o que ajuda muito com esse controle inibitório que você comentou? É a questão de prática em conjunto. Porque uma coisa é você praticar música em casa ou na sala, num espaço só seu, né, que você pode fazer o que você quiser, repete quantas vezes achar necessário, fez um pouquinho, cansou, você pode mudar, né, você tem essa flexibilidade. Na prática em conjunto, você está junto com outras pessoas. Então, tocando em grupo, por exemplo, na hora que termina uma música, né, tem uma certa ética do estúdio ali de cada um segura o seu instrumento, não ficar fazendo barulho, porque senão depois sai todo mundo com a orelha desse tamanho, não aguenta. Então, você vai aprendendo a respeitar o limite dos outros, o espaço, a controlar aquela vontade que você quer, porque você está dentro do ambiente, você tem certas responsabilidades ali. Olha que interessante. E vocês já tiveram, assim, alguma pessoa que vocês viram essa evolução, uma pessoa muito impulsiva, muito acelerada, de repente? Você tem algum caso para relatar para a gente, assim, de algum aluno? O que a gente tem aqui são vários casos, assim, principalmente de crianças, né, com TDAH, e que junto com outras práticas, né, com outros tratamentos, vamos dizer assim, a música contribui para aumentar o foco, contribui para pôr um desafio, para colocar uma quebra na rotina, para trazer essa conexão com outros colegas, né? A gente também tem casos desses, sim, que as pessoas tinham muita dificuldade de socialização, né? Eram muito introvertidas, não conseguiam estabelecer laços, por exemplo, de amizade no colégio e conseguiram fazer esses laços aqui, né? Então arrumaram amigos, assim, para fazer as atividades de lazer em conjunto, né? Transformaram a escola num espaço de convivência social. Né? A gente tem vários casos desses, sim, dava para montar até um dossiê. Legal. E eu imagino que, de repente, estando mais autoconfiante, né, a pessoa se percebendo dessa forma, de repente, não só aqui fortalecer esses laços, mas de ousar fazer mais amizades também fora do contexto Academia do Rock, né? Sim. São várias coisas que contribuem para isso. Então, muito passa pelo processo interno da pessoa, de mudar a percepção dela sobre ela mesma, de entender assim, pô, eu sou capaz de fazer isso. Lá na escola, eu toco com outras pessoas que eu julgava mais experientes ou mais versadas na música, e eu consegui ir lá e tocar junto com eles e participar. Então, a pessoa ganha uma confiança, né? O outro aspecto é que a gente tem as nossas redes, a gente tem os nossos eventos, e as pessoas convidam os colegas e tal. Então, acontece dos alunos se apresentarem, os amigos que foram ver contam para as outras pessoas, e daqui a pouco no colégio todo mundo sabe, pô, você tocou na Pedreira, que legal. Aí a pessoa que era muito tímida, que não tinha tantos contatos, começa a ser mais popular, começa a abrir portas ali dentro dessa questão social do colégio, que é um período difícil, né? Esse meu paciente que eu falei, exatamente, foi claramente através da música, da guitarra, que ele conseguiu, né, estabelecer laços e se sentir mais autoconfiante. Hoje ele vai sozinho para a faculdade, vai, volta e com a sua guitarrinha nas costas, sabe? E a guitarra ficou como se fosse assim, esse amigo fiel, entende? O papel, de repente, que um tutor faria, a guitarra está fazendo na vida dele. E daí lá ele já, né, achou outras pessoas, então realmente isso é muito legal e dá uma autoconfiança bem bacana. Muda muito. Isso é bem legal.
E pensando, né, na questão da música em si, né, o quão terapêutico é isso. A gente pode perceber, e os estudos científicos trazem, que inclusive ajudam a liberar substâncias, né, neurotransmissores de bem-estar. Então, a música realmente tem um efeito corporal, né, sinestésico no sentido do bem-estar. Então, isso eu vejo que é uma coisa também que super ajuda, né, para essa sensação de bem-estar. Sim. Você falou dessa questão da música como atividade terapêutica, né, Verônica? Se você tivesse que dizer qual que é o percentual, chutando, né? Qual que é o percentual de pessoas que vêm procurar a Academia do Rock buscando uma atividade terapêutica? Você diria que esse percentual de 0 a 100 é quanto? 40%. 80%. Sério? 80%. Olha que bom, 80%. gente! Toda pessoa que visita a escola aqui, faz uma aula experimental, a gente passa um formulário depois para, né, avaliar, perguntar como que foi a experiência. E uma das perguntas é o que ela está buscando com a música. Se é uma realização pessoal, se é para ter uma atividade profissional, se é para ter uma atividade terapêutica. E 80% das pessoas respondem que é com uma finalidade terapêutica. Entendi. Que elas estão buscando a música. Nossa, que legal. Fico bem feliz com isso. Isso funciona bem porque é uma quebra da rotina. Então a pessoa tem o trabalho dela, tem as responsabilidades financeiras dela, as responsabilidades familiares, enfim, né, as responsabilidades profissionais. E aí aqui é bem diferente. Então aqui a quebra é a fuga da rotina, é quando ele faz uma atividade completamente diferente. Muitas vezes é quando está entrando em contato com um sonho lá da infância ou da adolescência que foi esquecido, né? Então tem muito a ver com essa busca de objetivos. E aí quando está praticando música, quando a pessoa está aprendendo a tocar um instrumento, cada pequeno progresso vai dando essa sensação de recompensa, né? Só que é uma sensação de recompensa mais duradoura, porque aquele progresso que ela fez nessa aula fica com ela durante a semana, vem para a aula que vem, então ela vai aumentando assim gradativamente a quantidade de recompensas que ela sente ali ao ver que ela está evoluindo, que ela está aprendendo aquele instrumento, que ela está realizando um sonho. Daqui a pouco ela abre portas para trocar com outras pessoas. Então vai tendo uma sensação de progresso e conquistas assim, né? E isso faz com que as pessoas venham buscar música muito assim como atividade terapêutica. Muito interessante isso. E outra coisa assim que eu queria entender, por exemplo, a música, né, para aprender. Por exemplo, eu, sei lá, uma pessoa, vou falar de mim. Eu fiz aula de piano na minha infância, mas, sei lá, como se de repente eu falasse para você que eu não tenho habilidade nenhuma. Mas eu até ia bem na minha aula de piano. Mas assim, ela pode ser treinada, você realmente tem que ter uma aptidão, até onde a gente consegue conciliar as coisas, até onde a gente consegue ensinar sem essa aptidão, por exemplo. Tem, não sei se é bem um ditado, enfim, tem uma mística que os músicos, a gente sempre diz o seguinte, que não tem nada mais comum do que um gênio esquecido. Porque a questão da aptidão, ela não ajuda a pessoa em nada se ela não tiver disciplina, se ela não tiver um processo que suporte ela, se ela não tiver a técnica de estudo, de evolução correta. Então a aptidão musical, ela facilita o processo, mas ela só vai te levar até um certo lugar. Para você conseguir fazer algo a mais com aquilo, é necessário ter um acompanhamento. E o contrário é verdadeiro. Então a pessoa que se considera não ter nenhuma aptidão musical, com o trabalho bem orientado, com a técnica correta, ela consegue aprender a cantar, ela consegue aprender a tocar, ela consegue fazer tudo. A questão toda, o que gira em torno disso é a disciplina. Né? Ou seja, somos seres treináveis e isso é muito legal, né? Com certeza. Então, essa neuroplasticidade para a gente conseguir atingir esses novos objetivos, então, né, que ninguém coloque um empecilho, né, por de repente pensar que não consegue. Ou seja, a gente consegue, é só treinar e ter disciplina, né? Que a gente consegue sim aprender novas funções, novos instrumentos, novos esportes, né? Tem alguns casos famosos da música, por exemplo, assim, você pega o Kirk Hammett, guitarrista do Metallica. Quando ele fazia aula de guitarra na adolescência dele, o professor dele falou assim, cara, desista, você não nasceu para tocar isso, você não consegue evoluir, você não está tendo uma evolução legal, vai procurar outra coisa para fazer da vida. Imagina, né? O professor falou isso para ele.
Ele é guitarrista simplesmente de uma das maiores bandas de Sim. metal da história, né? Um cara que compôs ali os riffs mais incríveis, mais icônicos, uma carreira aí dessa banda, acho que já passou dos 40 anos, então você vê, né? A persistência, Sim. a prática, a evolução constante, isso faz a diferença. Isso faz a diferença, Total. com certeza. É isso aí, Kleber, estamos chegando no final desse nosso bate-papo, eu queria te agradecer. Confesso que já estou com vontade de aprender todos os instrumentos musicais aqui. Lá em casa tenho 3 músicos de apartamento. Tem 4, porque você já tocou piano, então são 4. Eles quiserem me colocar numa música lá, o Joaquim tentou me ensinar. E, enfim, estamos abertos, né, a novos aprendizados e gostaria de reafirmar que essa nossa parceria e que, gente, não deixem de irem em busca de sonhos. A gente consegue com persistência, com dedicação, com controle da frustração, né? Então a gente consegue sim caminhar e ter novas funções e novos aprendizados, isso em todos os contextos. Com certeza. E além de todos esses benefícios que você colocou, a música é muito divertida, né? Sim. No fim das contas, tudo isso funciona como, vamos dizer assim, valor agregado. Mas no fim das contas, fazer música, tocar o seu instrumento é uma das coisas mais prazerosas que tem. Então, não deixem de fazer as suas aulas. Com certeza. Então é isso. Obrigado pelo papo. Obrigada. Então, e até uma próxima. Até a próxima.